Ô, Felipe Bueno. Senhor. Ouvinte querida, o tempo já deixou claro, o festival de promessas não cumpridas também já deixaram claro, as várias correntes ideológicas que a gente conheceu já deixaram claro, os fracassos sucessivos já deixaram claro que governo, não importa qual, não importa quando, é um organismo incapaz de fazer aquilo que os candidatos prometem fazer quando eles querem ser eleitos para virar governo. Eles são eleitos e eles não fazem. Mas não é que eles fazem uma boa parte e uma parte menor deixa de ser feita. Não, eles fazem a menor parte. Isso é uma regra sem exceção mundial. Sempre vai ter aquele festival de explicação. Não deu para fazer por causa disso, não deu para fazer por causa daquilo. Agora, quando eles fazem um pouquinho, aí eles batem um bumbo, né, ampliam e querem pegar emprestado o nosso sistema de captação de aplausos e de votos. O que não adianta, não conseguem, porque esse sistema só funciona aqui na Band News e no meio do dia. Aí se alguém perguntar por que não fez isso, por que não fez aquilo, é a desculpa esfarrapada de sempre, para continuar a enganar a gente e pedir, quando já está eleito, um segundo mandato. E aí sim, no segundo mandato eu vou realizar tudo aquilo que eu não consegui. E não é diferente com aqueles que querem entrar no lugar daqueles que querem se reeleger. Oposição e governo é a mesma coisa. Eles vão inventar uma série de histórias para convencer a gente, prometendo que eles sim, eles são o máximo. E se ganharem uma chance, vão melhorar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. É tudo empulhação. Agora, não dá para viver sem governo, não inventaram nada para substituir, não tem jeito. A gente tem que ter essas estruturas, tem que pagar os impostos, tem que conviver com os governos, da mesma forma que a gente convive com o trânsito. Não tem como viver sem trânsito, sem fila, sem vizinho chato, é parte da vida. Mas é natural que num ano de eleição como esse, a gente se pergunta por que os governos são assim? Por que governo é ruim, né? Por que as praças ficam sujas? Por que as ruas ficam esburacadas? Mas não é assim, desta cidade já daquela é tudo limpinha. Por que os hospitais funcionam mal? Por que as escolas públicas vão de mal a pior? Por que a polícia é despreparada? Por que o dinheiro nunca dá? Por que as políticas públicas são erráticas? Uma hora vai para cá, uma hora vai para cá, para lá. Por que o discurso é contraditório? Ontem a gente ouviu o ministro da Saúde dizer que o governo federal defende a política de distanciamento social. Como assim? Da onde ele tirou isso? O confronto do presidente da República, chefe do general Pazuello, com o distanciamento social, derrubou 2 ministros. O distanciamento social é um alvo predileto de ataque do presidente Bolsonaro. Pelo menos era, vai ver que o ministro convenceu ele do contrário. Então, tá aí um exemplo de discurso contraditório, é esquisito. Não é legal o que ele falou. Acho que o general está certíssimo. Mas é tão diferente daquilo que o presidente fala que só reforça a percepção de que discursos de governos são contraditórios. Mas aí você pode fuçar onde você quiser. O governador do Rio, Wilson Witzel, entrou na política prometendo transformar tudo, fazer tudo diferente. E ele já retirou uma senha preferencial de impeachment. Tá lá, acusado de fazer coisas muito parecidas com o que fizeram antecessores dele. Outro que está na lista do impeachment é o governador de Santa Catarina. Outro que prometeu fazer tudo diferente. Tá aí. Se um for empichado, ou outro, ou do Amazonas, vai ser o primeiro caso de impeachment desde os anos 50, quando foi empichado em 57 o governador de Alagoas. Aí você vai para Minas Gerais. Romeu Zema, vou fazer tudo diferente. Por quê? Porque eu sou empresário. Porque a minha experiência de empresário vai transformar Santa Catarina, aliás, Minas Gerais. Transformou Minas Gerais no quê? Tá lá ele se estapeando com os mesmos problemas de sempre, agindo do jeito de sempre, e Minas com seus desafios de sempre. O que aconteceu é que, em vez do novo governador ensinar alguma coisa para Minas, levando a sua experiência para o Estado, é ele que está aprendendo com Minas, levando o Estado a perder tempo. No final pode ser até que vale a pena. Mas essa experiência mostra a diferença brutal entre promessa de transformação, que é enorme, e capacidade de realizar, que é limitada. Até mesmo para aqueles que não têm a boca torta,
do cachimbo, estão chegando agora, mas não conseguem. Por que governo é assim? Por que o governo de esquerda é assim, o governo de direita, o governo de centro? Porque governo é uma entidade atrapalhada. Porque a lógica de organização de um governo é a seguinte, tem lá uma estrutura gigantesca, que entra governo, sai governo, ela que manda na polícia, na saúde, ela que manda na educação, que manda na arrecadação de impostos, que manda na limpeza, que manda na sujeira. É a burocracia do Estado. Os burocratas do Estado sabem que esses que chegam prometendo mudar, eles fazem bolsa isso, bolsa aquilo, faz uma casa aqui, faz uma ponte ali, grita acolá, reforma disso, reforma daquilo, vamos mexer. Mas com eles não mexem. Porque esses caras mandam, sempre mandaram. E mantida a forma como os governantes trabalham, vão continuar a mandar sempre. Aí para mandar, entre aspas, nestes que são os burocratas que realmente mandam, os governantes colocam pessoas que ou não têm conexão alguma com o posto, feito o general Pazuello, da saúde, ou então alguém que se sustenta com base na política. Ou seja, as organizações políticas não se pautam pelo desempenho, pela análise de capacidade de produção do gestor, não tem no governo um mecanismo de avaliação para separar o joio do trigo e manter empregado o trigo. Não dá para demitir o joio. Não existe. E, ao que tudo indica, não vai existir. Ah, mas você está querendo que o Brasil funcione como uma empresa? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Não é isso. São coisas muito diferentes. Mas não há, no governo, nenhuma ferramenta de avaliação que não é da empresa. Não é que você tem que levar um sistema privado para dentro do governo. É um sistema de avaliação de organizações, de pessoas. Pessoas boas e pessoas ruins são selecionadas em empresas e ONGs, sem fins lucrativos. Trabalha quem merece e sai quem não merece. Mas no governo não é assim. Deu seu tempo, 3 anos depois que você fez seu concurso, você vai ficar lá para sempre. E aí os que chegam de fora, que cultivam uma cabeça de iniciativa privada, vêm com ideias mirabolantes, tipo esses Partido Novo, Zema, os Amoedos, né? O Amoedo chegou a dizer na campanha que ele não iria morar no Palácio da Alvorada para economizar. Economizar o quê? Ele vai implodir o Palácio da Alvorada? Ele vai ter que manter o Palácio da Alvorada e ainda gastar dinheiro morando em outra casa. Que economizar o quê? Não economizar R$1. A estrutura de manutenção daquele prédio público gigantesco tem que existir. Não sei que você venda aquele troço, vai vender o Palácio da Alvorada, sabe? Que economia dá isso? É bobagem. Mas falou. E aí vem com essas promessas e logo quebra a cara porque não consegue fazer o que achavam que iam fazer. E se é que achavam, se é que realmente acreditavam, se acreditam nas coisas que dizem. Então, o exemplo acabado disso tudo a gente soube agora que o governo federal desistiu de enfrentar o debate da reforma administrativa, ou seja, capitulou, tô fora. Desistiu, não vamos enfrentar a burocracia, não. O Estado brasileiro gastou no ano passado 900 e tantos bilhões de reais com a folha de pagamento dos servidores nos 3 poderes. O Brasil é um dos 10 países que mais gastam com pessoal em proporção do produto interno bruto. A reforma da Previdência era importante? Era super importante. Tinha que ser feita, vital. E a reforma da administrativa? Hiper importante. Mais importante, talvez, até, do que a reforma da Previdência, posto que a reforma da Previdência você consegue, de alguma maneira, manejar, e a parte do leão é justamente a fatia da Previdência que tem a ver com os servidores públicos. Então, é o salário do servidor público na ativa, o salário e o provento do servidor público aposentado que são um problema. E a gente fez uma reforma da Previdência que atinge a sociedade como um todo. E o Paulo Guedes defendia essa reforma, jurava que ela viria, mas agora parece que desistiu. Aí você diz assim, são as questões que surgiram agora. Como assim? Em janeiro, o Paulo Guedes disse que a reforma administrativa ia ser enviada ao Congresso em 2 semanas. Ele disse isso em janeiro. O que aconteceu nas 2 semanas seguintes para ele não mandar?
aconteceu nada. O coronavírus só chegou ao Brasil em março. O Brasil era governado só pelo presidente Bolsonaro. Agora tem o presidente Covid, mas isso foi agora. Aí em março chegou o coronavírus, aí o Paulo Guedes já de cara falou que a reforma administrativa ia ser adiada, aliás, nem sei porquê. Não, ele falou não, ela é importante, ainda mais agora, é uma das armas para a gente recuperar a economia pós-pandemia. Disse isso em março. Em janeiro enviaria em 2 semanas, em março mandaria ainda assim. Aí não mandou em janeiro, não mandou em fevereiro, não mandou em março, não mandou em abril, maio, junho, não mandou, simplesmente não mandou. E o governo agora desistiu. Oficialmente não, né? Porque governos, eles nunca reconhecem que desistiram. Não, veja, o debate ficou para 2021. Porra, se em 15 dias, quando você está em janeiro, você não consegue prever o que vai acontecer dali a 2 semanas, como é que você pode garantir ou acreditar que em 2021 vai sair uma reforma administrativa? Piada, né? É o governo brincando com as pessoas. E aí inventam, não, sabe o que é? É que vai ter eleição esse ano. Aí no ano que vem vai ter eleição da presidência da Câmara e do Senado. E aí então depois a gente faz. Tá, mas daí depois vai chover também, depois vai fazer seca, depois vai ter um inverno, depois tem que, sei lá, cuidar de outros assuntos. Então, o fato é que governos, não importa qual, quando, são incapazes de fazer aquilo que eles prometem. A agenda de transformação do dia 1 do governo, pega o discurso do presidente Bolsonaro, pega o discurso de todos os presidentes, porque alguém vai dizer, está implicando com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro fez por merecer a eleição, teve 57 milhões de votos, faz por merecer as críticas, faz por merecer os elogios quando eles são, né, possíveis. Agora, neste caso, é uma piada você deixar de lado a reforma administrativa e encaminhar a reforma tributária. Olha que absurdo, lógico. A reforma tributária vai decidir a quantidade de dinheiro e a forma como o dinheiro vai entrar nos cofres do governo. Para financiar o quê? As despesas do governo e os investimentos que o governo tem que fazer. Quais são as despesas do governo? Isso a gente vê depois, na reforma administrativa, posto que o grosso é pessoal. Então a gente, em vez de discutir como a gente gasta o dinheiro, a gente discute como a gente vai arrancar o dinheiro do brasileiro. É lógico isso? Não, mas é próprio dos governos, porque as máquinas governamentais, elas são sedentas, elas ficam com aquela boca aberta, elas são famintas, cheias de dentes, piranhas devoradoras de dinheiro público, moedas, eu quero moeda. Tinha um personagem de desenho animado que falava medalha. Eles querem moeda, né? E eles pegam todas as moedas que você manda para lá, notas, pega tudo. Esses caras querem mais dinheiro e nós vamos dar mais dinheiro para eles? Não temos que dar mais dinheiro para esses caras, nem para presidente da República, nem para governador, nem para prefeito, nem para estrutura nenhuma. Se vira com o que tem, que já é muito, 35% do PIB. Aí, em vez do Paulo Guedes falar, não vamos enfrentar o debate da reforma tributária, vamos primeiro discutir as despesas que esse Estado brasileiro pratica, não. O Paulo Guedes, todo fortalhão, todo cheio dos discursos, ele é o rei do diagnóstico, eu já disse. O dia em que o Brasil do Paulo Guedes chegar ao Brasil, nós vamos ter um bom país aqui. Mas não chega, né? Fica só no discurso. É o rei do diagnóstico. Se fosse um técnico de futebol, seria melhor ficar na cabine de rádio comentando o jogo do time dele. Porque orientar e fazer mudança, que é bom, não faz. Cadê as privatizações que não saem? Cadê a reforma administrativa que não sai? Era 1 trilhão daqui, não sei quantos bilhões do acolá, e não vem. Fala bem, fala duro, fala grosso, sabe até xingar. Mas cadê fazer? Cadê a privatização? Cadê a reforma administrativa? Fugiu e deixou o governo fugir. Por quê? Porque ele quer ficar no cargo. E por que eles fugiram? Fugiram porque o presidente quer se reeleger e tem medo de enfrentar uma discussão desse tipo. Porque essa é uma discussão que você enfrenta o coração do problema.
Quem fez dieta, e eu já fiz 200 mil dietas na minha vida, sabe. Não adianta inventar desculpa. O fato é que se você engorda, você come demais. Pode ter uma fatia que tem um problema hormonal aqui e acolá, mas a grande maioria, e é o meu caso, se o prato fica menor, eu emagreço. Se o prato fica maior, eu engordo. E o Estado brasileiro é gordo. Se o Estado brasileiro não faz esse processo de enxugamento, a gente está frito. Então, que fique registrado. Governos, não importa quais, não conseguem. A vontade de ficar no cargo, a vontade de se reeleger é muito maior do que a vontade de promover as verdadeiras transformações. São todos assim, todos iguais, infelizmente.